Olá, meus caríssimos irmãos, amigos e internautas. Vos cumprimento com a santa, sublime e gloriosa paz do Senhor. Ao ensejo, damos a todos as nossas calorosas boas-vindas à tribuna virtual da Assembleia de Deus Missões em Dourados, Mato Grosso do Sul. O principal propósito desse canal é ministrar o ensino da Palavra de Deus, atendendo à ordenança divina, conforme São Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Agradecemos a todos pelas orações e manifestação de apoio através do compartilhamento deste canal com os vossos amigos. Estamos iniciando o quarto trimestre de 2023, bem como o tema de estudo, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Durante este quarto trimestre de 2023, não faremos comentários sobre o tema até os confins da terra. O pastor Wagner, da Assembleia de Deus de Curitiba, estará fazendo comentários de cada aula. Oramos a Deus para que durante todo este trimestre o Espírito Santo possa inundar nossos corações de estímulo para cumprirmos com dignidade o chamado ao serviço de proclamação das novas de salvação para toda a humanidade. O tempo passa e muitas vezes não percebemos. A igreja tem de estar alerta. Com os ponteiros do relógio também avançam a falta de amor, a perseguição e a violência. Pessoas sofrem por não conhecer a palavra de Deus. Dias sombrios se aproximam. É preciso proclamar a salvação em Jesus Cristo. O mandamento é: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E no quarto trimestre, nas lições bíblicas de adultos da CPAD, iremos até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Somos responsáveis por manter a chama do evangelho acesa. Os desafios são grandes, mas continuaremos em frente. Nosso foco está ajustado à poderosa palavra de Deus. Nas lições comentadas pelo pastor Wagner Gabi, entenda que a ordem de Jesus aos seus discípulos também é para a igreja de hoje. Adquira já a sua revista Lições Bíblicas Adultos, um produto com a qualidade CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 1. A Grande Comissão. Um enfoque etnocêntrico. Muita alegria que quero cumprimentar a todos os professores, os oficiais da Escola Bíblica Dominical e principalmente os nossos alunos, com a paz do Senhor, desejando-lhes que neste quarto trimestre de 2023 os irmãos possam encerrar a sua tarefa com chave de ouro, colocando-se à disposição do Senhor para um tema da mais alta importância para aqueles que têm paixão pelas almas perdidas. Nós temos uma lição inteira abordando o tema de missões. Nós sabemos que, à medida que vai se aproximando o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus, é de fundamental importância que nós, como servos e servas do Senhor, estejamos conscientizados, mas também despertados pelo Espírito Santo, para nos colocarmos como voluntários para contribuir para a expansão do Evangelho de Cristo em todo o mundo. O tema da nossa lição deste trimestre é Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E a nossa primeira lição, ela tem como título A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. E o texto áureo desta lição de número 1 encontra-se no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, e o versículo 15, que diz o seguinte: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho
a toda criatura. O comentário do Novo Testamento, aplicação pessoal, publicado pela nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus, destaca que esse texto bíblico trata objetivamente da grande comissão. E no contexto dessa passagem, os discípulos haviam sido bem treinados e tinham visto o Senhor Jesus ressuscitado. Deus havia dado a Jesus autoridade sobre o céu e a terra. E com base nessa autoridade, Jesus disse aos seus discípulos que formassem mais discípulos à medida que eles pregassem, batizassem e ensinassem a palavra de Deus. Com essa mesma autoridade, o Senhor Jesus ordenou que todo cristão, sem exceção, deveria, e nós podemos dizer, deve pregar o evangelho a todos e em todos os lugares. Essa ordem que Jesus deixou aos seus discípulos enfatizou exatamente a universalidade da pregação do evangelho a toda criatura. Isto está de acordo com os ensinamentos do Antigo e do Novo Testamentos. É bom lembrar que o missionário inglês James Hudson Taylor, que serviu no campo missionário chinês por 51 anos, ele destacou em sua reflexão sobre essa chamada Grande Comissão, que ela não é uma opção que deve ser considerada, mas muito pelo contrário, ele enfatizou que essa Grande Comissão é uma ordem que deve ser obedecida. Na caserna, nós temos um costume de que ordem dada é ordem cumprida. E como soldados de Cristo, nós devemos estar engajados nesta filosofia de trabalho para que em nenhum momento nós tenhamos esquecimento ou deixado de lado o cumprimento dessa missão. Então a Grande Comissão, para que ela seja melhor entendida por todos nós, como sendo uma ordem pós-ressurreição, que foi dada pelo Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos, conforme está registrado nos evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e também no livro dos Atos dos Apóstolos. Eu citei no livro de apoio à nossa lição da Escola Bíblica Dominical deste trimestre, um trecho da obra Teologia Bíblica de Missões, que também foi publicada pela CPAD, onde o professor George Peters, ele destacou com propriedade um bom conceito para a Grande Comissão. E de acordo com esse autor, a Grande Comissão, tal como ela é narrada nos 4 escritores dos Evangelhos, ela apresenta um modelo abrangente, muito bem detalhado, do nosso compromisso missionário. Ela não declara todas as tarefas da igreja, é óbvio, porém a sua missão é completa. Mas a Grande Comissão está principalmente preocupada em expandir a igreja do Senhor no mundo daqueles que ainda não pertencem a essa igreja, seja quem forem e onde quer que estejam. O professor George Peters, ele destaca também nessa reflexão que a Grande Comissão é um guia para a evangelização mundial e não um programa para tornar o mundo inteiro cristão, e nem mesmo uma receita para a construção de uma igreja. Mas o foco da Grande Comissão é fazer discípulos e evangelizar as nações. Então, esses 2 imperativos devem ser cumpridos com atenção, o equilíbrio e a perspectiva histórica apropriados, até que o mundo inteiro tenha a oportunidade de ouvir as boas novas da salvação de Deus em Jesus Cristo. Essa ação de ir, ela deve ser observada por todos os membros da Igreja de Cristo.
Essa igreja jamais pode perder de vista as suas responsabilidades missionárias, sejam elas nacionais ou transculturais. É um envolvimento que deve ser marcado pela prática da oração, pela prática da contribuição financeira e também pelo envio de homens e mulheres chamados por Deus com muito amor e paixão pelas almas perdidas ao campo missionário. Nós sabemos que a igreja é uma agência missionária autêntica, legítima. E, consequentemente, ela, a igreja, é responsável pelo envio e pela coordenação de todos os projetos missionários. E é por essa razão que a igreja foi chamada por Deus para a sua missão e o aceitou como Salvador. A igreja tem responsabilidade de difundir a mensagem de Cristo por todo o mundo, devendo considerar o trabalho missionário como um privilégio que nunca antes foi concedido ao mundo em que vivemos. Agora, resta saber que, para que haja eficácia na grande comissão, é indispensável que o Espírito Santo habite com poder na vida dos membros da igreja, conforme está escrito em Lucas, capítulo 24, versículo 49, e também como capítulo 1 do livro de Atos, no versículo 8. Prezado aluno, prezado professor, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. É ele que promove o novo nascimento. É o Espírito Santo que capacita as pessoas a confessarem o Senhor Jesus, não somente como Salvador pessoal, mas como Senhor absoluto das suas vidas. Nós entendemos que nem todos são chamados especificamente para esse trabalho, mas a responsabilidade de carregar esta semente, conforme o Salmo 126, verso 6 diz, chorando enquanto caminhamos. Essa tarefa pertence a todos nós indistintamente. Eu citei no livro de apoio que um dos líderes do movimento moraviano, ele estabeleceu como lema, já no século XIX, 3 sentenças em relação à grande comissão. A primeira delas estava fundamentada na devoção do cristão ao Senhor Jesus, no que diz respeito ao trabalho em todo o mundo, e com total amor irrestrito ao ser humano. A segunda sentença destacava que cada cristão deveria ter consciência da sua responsabilidade missionária e que, consequentemente, deveria compartilhar a sua fé onde quer que estivesse. A terceira sentença já dizia respeito à responsabilidade do missionário em relação a si mesmo e também em relação à sua própria família, é óbvio. Em relação à grande comissão, nós podemos também compreender que esta realidade, ela se trata de uma ordem dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele nos ordenou a pregar o Evangelho porque ele deseja que a sua mensagem atinja toda criatura, todas as nações, todo o mundo, todas as aldeias e em todos os lugares nos 4 cantos da terra. No Evangelho segundo São João, capítulo 3,
versículo 16, a Bíblia Sagrada informa que Deus amou o mundo e quer que os homens de toda tribo, língua e povo e nação, conforme Apocalipse 5, versículo 9, se arrependam de seus pecados. Conforme a segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 9, e se salvem exatamente mediante o conhecimento da verdade. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. É bom lembrar para os mais antigos que o saudoso pastor Valdir Bíssigo, uma obra que ele escreveu denominada Manual de Evangelismo, publicada também pela CPAD, ele fez questão de destacar as palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 16, que diz assim: porque, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, disse Paulo, se não anunciar o evangelho. O pastor Valdir Bíssigo, que tinha profundo amor pelas almas perdidas, ele destacou que esse texto não significa tão somente que o crente deve pregar o evangelho constrangido, forçado, mas muito pelo contrário. Ele deve ter consciência de que é uma testemunha do Senhor Jesus Cristo. Atos 1, versículo 8, e que foi convidado para testificar da sua salvação, ainda conforme Atos capítulo 26, versículo 22, a fim de que aqueles que ouvirem o seu testemunho possam saber a razão da esperança que há nele, conforme Pedro capítulo 3, versículo 15. Queridos, somente o crente tem condições de afirmar com muita convicção quem ele era, quem ele é e quem ele será, ou seja, um perdido pecador, candidato à morte eterna, conforme Romanos 6, Apocalipse 21, e que também estava condenado, conforme está escrito em João capítulo 5, versículo 24. Mas que hoje ele é um pecador remido, liberto por Jesus, e no futuro estará eternamente na presença do Senhor, conforme Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, que diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, aleluia, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Outro tema que nós abordamos nessa primeira lição diz respeito às missões transculturais. No contexto cristão, o prefixo trans tem as suas raízes no latim e denota o conceito de ultrapassar ou atravessar. No âmbito cristão, missões transculturais representam uma expressão fundamental da fé cristã que busca exatamente difundir os ensinamentos de Jesus Cristo além das fronteiras culturais e geográficas. Essas missões têm um significado profundo e muito abrangente, tanto para os missionários quanto para as comunidades que são alcançadas pela mensagem de salvação. Quando nós falamos em missão transcultural, precisamos sempre ter em mente que ela envolve superação de barreiras culturais, com o objetivo primeiro de disseminar a mensagem do Evangelho. E essa mensagem não pode ser confinada a uma única cultura, mas deve
alcançar pessoas em todos os cantos do mundo, independente de sua origem étnica e também do seu contexto cultural. Quando nós falamos em cultura nesse contexto, nós estamos nos referindo às normas não escritas que orientam o modo de vida de um grupo de pessoas e que abrangem elementos como idioma, tradições, costumes, religião e as práticas culturais, ou seja, tudo o que é distintivo desse grupo específico. Então, as missões transculturais, elas são nada mais, nada menos do que uma manifestação do mandamento de Jesus dado aos seus seguidores, com o objetivo de fazer discípulos em todas as nações. E isso tem um reflexo. Reflete o desejo de compartilhar a mensagem de salvação e o amor de Deus com todas as pessoas, independente da sua origem cultural, língua ou localização. É uma busca para que todas as pessoas tenham a oportunidade de conhecer a graça de Deus e não meramente uma religião. Eu desejo ler pelo menos 5 passagens bíblicas que demonstram de forma global a grande comissão aplicada à missão transcultural. E eu vou ler esses textos usando a versão bíblica Almeida, revista e corrigida. O primeiro texto bíblico encontra-se em Mateus 28, versículos 18 a 20, que dizem assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O segundo texto encontra-se no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 16, dos versículos 15 a 20, que dizem o seguinte: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Terceiro texto, Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículos 46 a 49, que diz assim: E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O quarto texto bíblico está no Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos 21 e 22, que dizem o seguinte: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco.
Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E o quinto e último texto bíblico que vou citar encontra-se em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Concluindo esta primeira reflexão relativa à nossa primeira lição, ou lição de número 1 da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, eu quero fazer menção a 2 escritores que citei também no livro de apoio da nossa lição. Na conclusão do capítulo 1, eu fiz menção ao pastor Oséias Macedo de Paula e também ao pastor Ronaldo Lidório. O pastor Oséias, em sua obra Manual de Missões, publicada pela CPAD, destacou que a Grande Comissão é uma prioridade na vida de cada discípulo de Jesus e que o alvo é alcançar o mundo inteiro com a mensagem do Evangelho, dando as informações necessárias para que cada pecador tenha de forma clara condições de optar positiva ou negativamente pela sua própria salvação. Segundo ele, ser discípulo de Jesus é ter sempre a consciência de que esta será sempre uma obra inacabada, pois sempre haverá o que fazer. Já o pastor Ronaldo Lidório, na sua obra Restaurando o Ardor Missionário, publicada também pela CPAD, fez o seguinte destaque sobre a Grande Comissão: que não foi dada a uns poucos escolhidos, mas a todo cristão comprometido com o reino de Deus. E essa ordem de Jesus não é antiga e jamais ultrapassada. Apesar de grandes avanços em todas as áreas da existência humana, o coração de milhões de pessoas continua buscando sentido para a vida. E ele encerrou a sua reflexão fazendo a seguinte pergunta: o que você tem feito para que a água da vida chegue aos que morrem de sede, espalhados por todo o mundo? Que o Senhor se digne em abençoar cada amante da obra missionária, sabendo que nós temos um grande desafio em missões transculturais, ou seja, alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Que Deus nos ajude para que o pecador, dependente do envio do corpo de Cristo, para ouvir de nós as boas novas de salvação, encontre a salvação da sua alma. Deus te abençoe. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical. Não deixe de assistir às próximas aulas. Queremos agradecer a todos quantos dedicaram tempo para nos assistir ou nos ouvir. E agora queremos abençoar a todos com estas palavras. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo possa inundar os vossos corações. Fiquem todos na santa, sublime e gloriosa paz do Senhor. Deus vos abençoe. Amém.